Bom dia, pastor já convosco, passando nessa manhã de sexta-feira para deixar o versículo do dia e abençoar nossas vidas com aquilo que Deus tem colocado no meu coração quanto palavra. Eu sei que são dias difíceis, momentos de lutas, mas eu quero compartilhar com você que Deus está no controle e no comando de todas as coisas. Deixe Deus agir e operar na sua vida, porque quando Deus age e opera, Ele faz coisas grandes. E ainda no livro de Números, hoje lendo a palavra do Senhor, e eu quero compartilhar com você aqui no versículo 23, no versículo 19, quando o Senhor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, ele não fará, e tendo ele falado, não cumprirá. É interessante, amado, que nós ficamos às vezes muito preocupados com o agir de Deus. E se tem promessas para a nossa vida, eu quero te dizer nessa manhã, vai acontecer, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. E quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus que cumpre todas as coisas. Nós só temos que entender que muitas das vezes é a maneira de Deus agir no tempo dele. Porque às vezes nós desconhecemos a maneira que Deus age. E a maneira que Deus age não é do nosso jeito e nem é do nosso tempo. E o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele é perfeito na nossa vida, porque ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, 6, que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus para que no seu tempo oportuno ele venha exaltar a nossa cabeça. E o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Nós sabemos que em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Mas amados, não ignore as coisas, nem um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Nós sabemos que existe o Kairos e que existe o Cronos, e que nós devemos estar alinhados com o tempo de Deus para que aconteça na nossa vida. O agir de Deus é diferente. Nós precisamos entender que há um tempo, há um propósito para todas as coisas, para todos os nossos dias e para todo o nosso tempo. Deus, ele age de maneira diferenciada. E eu quero dizer para você nessa manhã que tem sonhos, que tem projetos, Deus vai fazer acontecer. Se ele prometeu, vai acontecer, porque ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. E os teus sonhos, eles irão acontecer no tempo e na hora de Deus. Eu quero falar também, me faz lembrar a história lá no livro do Gênesis, no capítulo 37, quando começa contando no capítulo 1, a versículo 1, a história de Jacó. Mas logo em seguida entra a história de José, a qual teve sonhos e que passou por uma trajetória para até chegar aos seus sonhos serem realizados. Amados, nós talvez não entendamos como a forma de Deus agir, a forma dele cumprir as promessas, porque ele não é filho do homem para que minta. Aquilo que ele prometeu na tua vida, diz o Senhor, vai acontecer. Ele não mente, mas nós temos que entender e passar pelo projeto, pela trajetória dos nossos sonhos. E aí me faz lembrar, né, no livro do Gênesis, a história de Jacó e ali a história de José. José, ele passou por um período de lutas, de provações, foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi parado numa terra distante, desconhecida. Ali naquela cidade, naquele lugar, ele virou escravo. De escravo, ele foi acusado de assédio ele foi parado numa prisão. Mas tinha uma promessa, oremanaia, sobre a vida de José, assim como tem na minha vida e tem na tua vida, porque você não está me ouvindo por acaso, você está ouvindo porque tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, e assim como tinha na vida daquele jovem, tem na nossa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Os planos de Deus, oremana, canta, balácer, ele canta, irão acontecer na nossa vida no tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, ainda que você tenha que passar humilhações. Faça que nem Filipenses, saiba o que é viver humilhado e ser honrado. José, ele passou por toda essa trajetória, mas aquele que prometeu, que diz aqui no versículo 19, que não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, ele está sobre as nossas vidas e ele vai cumprir, cantaraia, todas as promessas feitas a nós. Amados, confie no Deus que prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. No tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai exaltar a tua cabeça. E hoje é dia de exaltação do Senhor sobre a tua vida. A promessa sendo liberada para a minha vida e para a tua vida. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. E creia nesse Deus que tudo pode, um Deus que não é filho do homem, que não mente e que Ele promete, Ele cumpre. Ainda que nós tenhamos que passar pelo teste pelo vale, pela prova, Ele vai cumprir as promessas feitas a ti. Que esse dia seja um dia de promessas liberadas sobre as nossas vidas. Que o cumprimento da palavra de Deus venha a ser sobre as nossas vidas, porque quem prometeu é fiel
e Ele vai cumprir. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Que em meio à luta, em meio à guerra, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, que Deus se manifesta a favor dos seus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que seja uma manhã de paz, um final de semana abençoado de vitória. Que essa é a vontade do Pai para nós. Amém.